E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Gerson Santos da Silva, ou simplesmente Gerson, está no centro de um dos rumores mais explosivos do futebol brasileiro nos últimos anos, e tudo indica que a bomba está prestes a explodir no Vasco da Gama. Segundo informações que circulam nos bastidores, o meio-campista teria um pré-contrato assinado com o clube carioca, movimentando não apenas torcedores, mas também toda a estrutura do futebol nacional. A possibilidade de ver Gerson, um jogador que brilhou com a camisa da seleção brasileira e tem passagens marcantes por clubes europeus, vestindo a camisa do Vasco, mexe com a imaginação de qualquer apaixonado pelo futebol. Nos corredores do clube, o clima é de expectativa e cautela, com dirigentes afirmando que ainda não há confirmação oficial, mas que o acordo está muito próximo de ser sacramentado. A notícia vem sendo tratada com segredo absoluto, gerando especulações sobre salários, cláusulas e o impacto que sua chegada pode ter no elenco atual. Para os fãs, a ideia de ter um jogador de alto nível técnico reforçando o meio-campo é quase como um sonho antigo se tornando realidade. E a torcida já começa a criar cenários na cabeça, imaginando Gerson ditando o ritmo do time e se tornando o protagonista em jogos decisivos. Aquele jogador capaz de transformar partidas comuns em momentos históricos. E tudo isso antes mesmo de a transferência ser oficializada. Nos bastidores do futebol, especular sobre uma contratação desse porte é praticamente inevitável. Mas quando se trata de Gerson, o assunto ganha outra dimensão. Sua carreira meteórica, iniciada nas categorias de base do Flamengo, passando por Roma e Marsella e culminando no Zenit, faz dele um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. E agora, segundo rumores consistentes, o Vasco da Gama estaria prestes a realizar um movimento audacioso, capaz de abalar todo o cenário do futebol brasileiro. Fontes internas do clube afirmam que conversas sobre valores, direitos de imagem e duração do contrato estão avançadas e que o acerto é questão de tempo. É impossível ignorar o impacto que essa notícia tem entre jornalistas, comentaristas e torcedores, com debates acalorados nas redes sociais e canais esportivos. Cada um tentando imaginar como Gerson se encaixaria no esquema tático atual. Mais do que isso, a simples possibilidade de sua chegada já gera comparações com reforços históricos do clube, e muitos acreditam que Gerson poderia se tornar o ponto de referência da equipe, não apenas tecnicamente, mas também em termos de liderança dentro e fora de campo. A ansiedade é palpável. E cada rumor alimenta uma expectativa que cresce a cada hora, fazendo com que todos se perguntem: será que estamos prestes a testemunhar a maior contratação da história recente do futebol brasileiro? A movimentação em torno do suposto pré-contrato de Gerson com o Vasco da Gama não se limita apenas aos corredores do clube, mas se espalha por todo o mercado nacional e até internacional. Agentes, empresários e olheiros estão atentos a cada detalhe, tentando entender o que esse possível acerto pode significar para o futuro do jogador e do clube. A pressão aumenta porque Gerson não é um jogador qualquer. Sua capacidade de controlar o ritmo de jogo, sua visão de passe e sua chegada constante à área adversária fazem dele uma peça rara que qualquer equipe sonha em ter. No Vasco, a expectativa é que ele possa preencher lacunas antigas, trazer consistência ao meio-campo e, quem sabe, ser o catalisador de uma nova era de vitórias e estabilidade para o clube.
É impossível dissociar essa notícia do impacto emocional que ela causa na torcida, que já imagina a combinação de Gerson com outros nomes do elenco, criando jogadas de efeito, arrancadas pelo meio e passes decisivos que mudam partidas. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue em estado de alerta, cada jornalista tentando garantir uma informação exclusiva, cada coluna especulativa se tornando viral nas redes e cada rumor circulando com força de uma tempestade prestes a atingir todos os cantos do país. A atmosfera é de expectativa, de suspense e ao mesmo tempo de euforia, porque ver um jogador do calibre de Gerson envolvido em negociações com um clube brasileiro gera um clima de notícia histórica, daquelas que ficam na memória de torcedores e narradores por anos a fio. O cenário que se desenha em torno da possível chegada de Gerson ao Vasco da Gama é, sem exagero, digno de novela, com capítulos que se escrevem a cada notícia, a cada especulação, e com torcedores e comentaristas completamente imersos nesse enredo. A ideia de um pré-contrato já assinado cria uma tensão positiva, uma expectativa que parece não ter fim, porque todos querem saber quando o anúncio oficial será feito, como será a apresentação e, principalmente, como o jogador vai se adaptar ao futebol brasileiro depois de temporadas no exterior. É fascinante pensar que um atleta tão completo, conhecido por sua técnica refinada e inteligência tática, possa estar prestes a vestir a camisa de um dos clubes mais tradicionais do país, em um momento de transição e reconstrução do time. Nos grupos de torcedores, fóruns e redes sociais, as discussões fervilham, com debates sobre números, posições, estilo de jogo e impacto psicológico. A mera possibilidade de Gerson entrar em campo pelo Vasco já gera imagens na mente de muitos: passes precisos, lançamentos mortais, dribles que quebram linhas defensivas e gols decisivos. Cada rumor, cada detalhe filtrado, cada notícia de bastidores é absorvido com intensidade, porque a torcida sente que algo grande está por vir. Algo que pode mudar a história recente do clube e que pode colocar o Vasco novamente no centro das atenções do futebol nacional e até internacional, tornando esse rumor mais que uma simples especulação, mas um fenômeno que contagia a todos. O fator financeiro por trás do suposto pré-contrato de Gerson com o Vasco da Gama é outro ponto que chama atenção e alimenta ainda mais o burburinho. Negociações desse porte não são simples e é sabido que salários, bônus, direitos de imagem e premiações são cuidadosamente estruturados para que todas as partes envolvidas se sintam confortáveis. Rumores indicam que o acerto contemplaria valores compatíveis com o status do jogador, respeitando sua carreira internacional e seu desempenho técnico, sem comprometer a saúde financeira do clube. Analistas esportivos apontam que essa operação, caso confirmada, poderia servir de modelo para outras negociações futuras, elevando o padrão de contratações de clubes brasileiros. Mais do que isso, a presença de Gerson poderia atrair patrocínios, aumentar o engajamento da torcida e até elevar a visibilidade do campeonato em que o Vasco disputa. Esse efeito cascata é parte do motivo pelo qual a notícia tem tanto peso. Não se trata apenas de um reforço técnico, mas de uma movimentação estratégica de grande impacto. E enquanto o clube mantém a discrição, jornalistas continuam a buscar detalhes, vasculhando entrevistas, rastreando movimentações e tentando confirmar cada fragmento de informação. A cada nova peça do quebra-cabeça que surge, a história se torna mais intrigante,
e o burburinho se intensifica, transformando o rumor em uma narrativa quase cinematográfica, capaz de prender a atenção de qualquer amante do futebol, independente de sua torcida. O mais impressionante nesse cenário é como a simples ideia de Gerson se transferir para o Vasco da Gama consegue mobilizar emoções, opiniões e teorias de todos os lados. Torcedores já começam a projetar uma equipe titular com o jogador, imaginando combinações e jogadas que poderiam transformar o desempenho do time. Ex-jogadores, comentaristas e até rivais entram na conversa, avaliando como a chegada de um meio-campista com tanta qualidade poderia alterar o equilíbrio do campeonato, não apenas para o Vasco, mas para todos os times que enfrentarem o clube. As especulações vão desde a posição ideal de Gerson em campo até a química que ele teria com os companheiros atuais, com cada análise carregada de paixão, experiência e palpites técnicos. É nesse ambiente de expectativa que o rumor se fortalece, porque cada detalhe levantado por insiders e colunistas esportivos é debatido e compartilhado nas redes, criando uma rede de informação que mistura realidade, desejo e imaginação. O que antes era apenas uma possibilidade distante, agora ganha contornos concretos na mente de todos que acompanham. E a cada dia que passa, a história do pré-contrato de Gerson se torna não apenas uma notícia, mas um fenômeno cultural que transcende os limites do futebol, tornando-se assunto em casa, no trabalho e em todos os cantos onde se respira futebol. O impacto da possível chegada de Gerson ao Vasco da Gama não se limita apenas ao campo ou à tática, mas também reverbera nas arquibancadas e nas redes sociais, criando uma verdadeira febre entre torcedores e curiosos. Cada postagem, cada comentário, cada vídeo compartilhado aumenta o hype. Como se uma onda gigante estivesse prestes a atingir todo o universo do futebol brasileiro. A torcida já se imagina celebrando vitórias, assistindo a partidas em que Gerson dita o ritmo do jogo, distribui passes decisivos e inspira companheiros com sua experiência internacional. Entre os influenciadores e canais esportivos, o assunto domina pautas, provoca debates acalorados e análises detalhadas sobre o estilo de jogo do atleta e seu encaixe no esquema do Vasco. É fascinante observar como um rumor, mesmo não confirmado oficialmente, consegue mobilizar tantos setores. Jornalistas disputam exclusivas, clubes rivais acompanham cada movimento e agências de marketing começam a projetar campanhas publicitárias em torno de um possível anúncio. Para o Vasco, mesmo que nada ainda esteja oficializado, a expectativa em torno de Gerson gera uma visibilidade sem precedentes, elevando o engajamento da torcida e reforçando a ideia de que o clube pode estar prestes a realizar uma contratação histórica. Esse fenômeno de antecipação mostra como, no futebol, um rumor bem fundamentado consegue criar uma narrativa tão forte que a imaginação da torcida se mistura com a realidade, tornando o simples ato de esperar quase tão emocionante quanto o próprio jogo. Nos bastidores, a negociação envolvendo Gerson é tratada com extremo sigilo, algo que aumenta ainda mais o burburinho. Fontes internas afirmam que as conversas entre o jogador, seus representantes e a diretoria do Vasco estão avançadas, mas detalhes como bônus de assinatura, prazos de contrato e ajustes financeiros permanecem cuidadosamente guardados. É nesse ambiente de segredo que surgem especulações sobre a estratégia do clube. Alguns acreditam que o Vasco pretende anunciar Gerson em um momento de grande visibilidade, talvez aproveitando um jogo importante ou uma data simbólica para maximizar o impacto.
Além disso, o papel dos empresários é decisivo, pois eles não apenas negociam valores e condições, mas também monitoram cada movimento da mídia, tentando equilibrar expectativa e realidade. A pressão é enorme, porque estamos falando de um jogador com carreira consolidada na Europa, cuja contratação representa não apenas um reforço técnico, mas também uma mensagem clara sobre ambição e capacidade financeira do clube. Entre torcedores, a ansiedade aumenta a cada rumor, e cada pequeno detalhe divulgado é imediatamente debatido, compartilhado e transformado em teoria sobre como Gerson irá transformar o time. O clima é de suspense absoluto, misturado com entusiasmo. E qualquer informação nova pode gerar uma onda de reação em massa, refletindo a força do futebol como espetáculo, negócio e paixão nacional. O aspecto esportivo dessa possível contratação é tão relevante quanto o financeiro e midiático, porque Gerson é um jogador capaz de mudar completamente a dinâmica de uma equipe. Sua habilidade em distribuir passes, controlar o ritmo da partida e avançar com inteligência no campo faz dele uma peça estratégica, não apenas para construir jogadas, mas também para organizar o time de forma eficiente. Técnicos, ex-jogadores e comentaristas estão em polvorosa, imaginando combinações, formações e ajustes que poderiam ser feitos para aproveitar ao máximo o talento do atleta. Existe ainda o fator psicológico. A presença de um jogador com experiência internacional que já disputou ligas europeias de alto nível e esteve na seleção brasileira pode inspirar jovens atletas e elevar o padrão de desempenho de todo o elenco. A mera possibilidade de Gerson estar vestindo a camisa do Vasco transforma a equipe em uma protagonista imediata de conversas sobre o campeonato, atraindo olhares de rivais e torcedores de outros clubes. É como se um vento novo estivesse prestes a soprar sobre o time, trazendo esperança, expectativa e, ao mesmo tempo, desafios, porque agora todos esperam mais. Esse contexto cria um burburinho constante que se espalha das redes sociais aos programas esportivos, tornando cada rumor um evento em si, capaz de manter a torcida em estado de alerta, sonhando e discutindo ao mesmo tempo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão do suposto pré-contrato de Gerson com o Vasco da Gama vai além da torcida e da mídia. Patrocinadores, investidores e parceiros estratégicos também observam com atenção cada passo da negociação. A chegada de um jogador desse calibre representa uma oportunidade única de ampliar visibilidade, gerar campanhas promocionais e aumentar a receita de merchandising. Marcas já projetam ações envolvendo o atleta, imaginando imagens, comerciais e produtos licenciados que poderiam surgir com um anúncio oficial. Para o clube, essa perspectiva não é apenas um bônus, mas um fator estratégico que reforça a importância de consolidar o acordo de forma segura e estruturada, equilibrando expectativas financeiras e esportivas. Além disso, a movimentação de Gerson pode criar um efeito cascata. Outros jogadores talentosos podem se interessar em vestir a camisa do Vasco, atraídos pela ideia de fazer parte de um projeto ambicioso e competitivo. É exatamente esse tipo de repercussão que transforma rumores em fenômenos, porque a simples possibilidade de um jogador internacional se transferir para o Brasil provoca impactos que vão muito além do gramado, envolvendo economia, marketing e imagem do clube. Esse cenário de burburinho contínuo mantém o assunto vivo, fazendo com que cada nova informação, mesmo que mínima,
seja amplamente compartilhada e debatida, alimentando a narrativa e mantendo a expectativa em níveis máximos. A questão da adaptação de Gerson ao futebol brasileiro também alimenta conversas e debates entre especialistas e torcedores. Alguns argumentam que seu tempo na Europa pode ter mudado seu estilo de jogo, tornando-o ainda mais técnico e estratégico. Enquanto outros apontam que o retorno ao Brasil exige readaptação física e tática, considerando as particularidades do campeonato e o estilo dos adversários. Esse dualismo cria um cenário perfeito para discussões apaixonadas, onde cada opinião gera outras dezenas, alimentando o burburinho e mantendo o tema na boca de todos. É fascinante como um rumor desse tipo provoca análises detalhadas, que vão desde condicionamento físico, posicionamento e intensidade, até comportamento em grupo, liderança e impacto psicológico. Tudo isso reforça a ideia de que, mais do que um jogador, Gerson é visto como uma peça capaz de transformar ambientes, motivar equipes e alterar a percepção de torcedores, rivais e imprensa. Cada especulação aumenta a expectativa. E a simples ideia de seu retorno ao Brasil já é suficiente para acender debates que se estendem por horas, reforçando a importância de sua possível contratação não apenas em termos esportivos, mas também como um fenômeno cultural, capaz de unir, dividir opiniões e movimentar paixões de maneira intensa e constante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.